Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnervingre, o primeiro livro de Samuel. Retornando nossos estudos nas Sagradas Escrituras, acompanhando o estudo bíblico de livro em livro, estamos em 1 Samuel e agora a partir do capítulo 23. Nós terminamos nosso estudo anterior, ou interrompemos, na parte do capítulo 22, quando temos aquela aliança entre Davi e Jonatas, e ficou mesmo notório, está evidenciado que Saul quer matar Davi de qualquer forma. E Davi foge e vem se ajuntar com um grupo de pessoas que estão entre os amargurados, os endividados, e sai, fugido sempre de Saul. Enquanto que também, diz-nos a palavra de Deus, constantemente temos Saul no encalço de Davi, até chegar ao ponto de, numa caverna, estarem eles juntos. Ali estava Saul, mas na mesma caverna em que estavam escondidos os guerreiros de Davi. E Davi não ousa de forma nenhuma ali sacrificar, matar a Saul, então somente corta uma parte, um pedaço das suas vestes, dizendo que longe dele que viesse a matar o ungido do Senhor. Não seria a sua mão contra Saul de forma nenhuma. E fugindo também Davi de Saul, e foi auxiliado nessa fuga pelos sacerdotes que, sem conhecerem o que estava acontecendo na particularidade da casa de Saul, sendo que Davi era genro de Saul, fornece para Davi alimento, fornece espada. E por que isso? Saul questiona esta ajuda e não se entende como, vamos dizer assim, razoável naquilo que recebia de explicação dos sacerdotes, e vemos que Saul ousa matar dezenas de sacerdotes de Deus, tão somente por uma questão simples, inocente, ficando evidenciado mais uma vez que Saul estava sendo até mesmo inimigo de Deus, matando os sacerdotes que não tinham questão alguma na causa de Saul e Davi. E na sequência, vamos para o capítulo 23, fatos esses que vemos no capítulo seguintes: Davi sempre em fuga, Saul sempre em perseguição de Davi, contando Saul sempre com alguém que vinha e delatava onde estava Davi escondido. No capítulo 23, é uma parte de história. Como no nosso estudo temos a parte histórica, temos a parte doutrinária, observações importantes que nos mostram o caráter de Deus em aprovar ou reprovar as pessoas, ou mesmo o caráter das pessoas diante da justiça de Deus. No caso do capítulo 23, uma cidade chamada Keila está sendo afligida pelos filisteus, atacada, roubada pelos filisteus, e Davi consulta a Deus para saber se deveria ir ou não ajudar aquela cidade. Isso encontramos no verso 2 do capítulo 23, quando se diz: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Aí está. Davi, ainda que fugido de Saul, mas também estava na peleja da causa de Deus, livrando o seu povo,
e no caso a cidade de Keila. Os próprios homens companheiros de Davi apresentam um questionamento: vamos nós entrar em Judá para pelejar contra os filisteus? Nós estamos saindo corrido de Saul e vamos para Judá e ali estar numa peleja, ficando expostos a Saul? Mas Davi consulta a segunda vez a Deus: Senhor, devo ir? E Deus orienta a segunda vez: vai e livra a cidade dos filisteus. Aqui nós vemos uma situação diferenciada de Saul. Lembremos do princípio, que Saul também consultava a Deus, mas nem esperava a resposta. Ele não tinha paciência de ter resposta de Deus. Perguntava a Deus e no meio da pergunta já está saindo para a batalha, sem mais nem menos. E aqui nós vemos Davi insistindo, perguntando, para saber: Deus, é para ir? O Senhor vai me dar na mão os meus inimigos? E assim temos Davi, sempre dependente de Deus, consultando e tendo uma resposta positiva: posso ir, mas o Senhor vai dar vitória? E Deus respondendo favorável, Davi saía nas pelejas de Deus. E assim a cidade de Keila, capítulo 23, é então ajudada por Davi, livre dos filisteus, e passa a ser um lugar de morada temporária de Davi. Mas tão temporária, tão curta esta demora de Davi ali, porque Saul já ficou sabendo. Davi está em Keila e arranja ou arregimenta todo o exército de Israel para ir cercar a cidade de Keila. Davi pergunta a Deus: Senhor, fico aqui? Os moradores de Keila vão me proteger ou vão me entregar a Saul, a mim e aos meus amigos? E Deus responde: Saul vem e os moradores de Keila não serão gratos, não vão lembrar, ainda que as palavras de Deus não sejam essas, mas Deus diz: a cidade vai te entregar na mão de Saul. E Davi, mais uma vez orientado por Deus, foge, vai embora e sai da cidade de Keila. Tudo isso estamos vendo no capítulo 23. Continuando ainda no capítulo 23, a partir do verso 16, temos mais uma vez uma entrevista entre Jonatas e Davi. Observe, irmãos, este amor fraternal dos dois, uma das coisas muito citadas na Bíblia, mas um amor puro, um amor de renúncia. Isso denotado quando observe o verso 16 desse capítulo 23. Diz assim a palavra: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E o verso 18: e ambos fizeram aliança perante o Senhor Deus. Paremos aqui. Aí está, observem este amor fraternal de Jonatas e Davi. Vamos entender um detalhe, salientar aqui. Jonatas era o herdeiro do trono, com todos os direitos, segundo aquilo que entre os homens se entende. Filho de Saul, guerreiro valoroso, pronto, vai ser o próximo rei. Mas ele aqui já diz: quem vai reinar é Davi, e eu vou estar com ele, sendo o segundo no reino. Não preocupa-se consigo, quer estar na obra de Deus, concordando com aquilo que Deus estava fazendo, e que ele, lembremos que ele era dirigido pelo Espírito de Deus, já entendia e acatava e se alegrava. Em ser o segundo mesmo, não tem importância, eu quero estar na luta de Deus junto com Davi. Vou fazer uma observação: entre as pessoas no mundo, este amor fraternal abnegado de Jonatas é mal entendido.
Mas como diz a palavra de Deus, para os impuros, tudo é impuro. Até mesmo diz a palavra que o amor de mulheres que Deus tem dado, formando a família para a geração de filhos e tendo o propósito sublime de ser figura de Deus e a igreja, ou de Cristo e a igreja, os homens também trazem isto em brincadeira, em descompromisso, sem seriedade, com negligência, quanto mais outras coisas da parte de Deus. Lembremos, para os impuros, tudo é impuro até o casamento, pelo que Paulo falou a Timóteo, que nenhuma criatura deve ser desconsiderada, porque dada por Deus é o casamento algo muito sublime, porque pela oração e ação de graças, tudo é santificado. Mas continuemos. Na sequência, depois dessa visita de Jonatas a Davi, outra vez denunciam a Saul o paradeiro, o esconderijo de Davi. Saul vai ao encontro de Davi, em perseguição para matá-lo. E acontece que nós estamos vendo, Davi poupa a vida de Saul, não lhe fazendo mal algum, senão aquilo mesmo, o cortar da sua veste. E segue-se a narrativa das coisas que temos nas Sagradas Escrituras. Com isso nós estamos já passando ao capítulo 24, onde essa citação que temos feito é colocado ali como registro, mostrando também, irmãos, observem, que Davi, sendo ungido rei, e Saul sendo rejeitado por Deus, Davi não teve isso como direito de assumir o trono, mas guardou-se em Deus, sabendo que Deus constituiu a Saul, constituiu a ele. O mesmo Deus que constituiu a Saul, no tempo certo, iria encaminhar as coisas para que Davi então assumisse. Observe que entre os homens isso não é respeitado. Quantas vezes, como se diz, as pessoas trabalham contra para ver a derrota de alguém, a queda de alguém, para que ele tenha a sua oportunidade. Isso é maligno, mas dentro do projeto de Deus, ninguém pode objetivar o seu próprio interesse particular, mas tem que ter como mais alto, mais nobre, os direitos de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, como João Batista chegou mesmo a citar, importa que eu diminua e que ele cresça. Assim também temos Davi poupando a Saul, mas entendendo, tem que ser feita a vontade de Deus e não seja a minha mão contra a vida de Saul de forma nenhuma. Mesmo sendo livre ou poupado por Davi, ainda que Saul no momento chore, entenda, compreenda, porque ficou declarado notório a justiça, a bondade, a misericórdia de Davi, mais ainda, Saul depois continua em perseguição contra Davi. E assim entramos no capítulo 25. Capítulo 25. Temos um fato simples, mas queremos destacar bem isto. O que temos de narrativa no capítulo 25 é a palavra que nos mostra que chegou o tempo de Samuel ser recolhido. E verso 1 diz assim: e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Até aqui. Por que digo que quero salientar isto? Há quanto tempo Samuel não fala com Saul? Desde o tempo em que vimos no registro de Samuel capítulo 15, que Deus declarou que Saul estava rejeitado, Samuel nunca mais falou com Saul, como Saul nunca falou com
Samuel. Ainda que no princípio Samuel chorava, orava por Saul, até que no capítulo 16 Deus disse a Samuel: até quando clamarás por Saul, sendo que eu já o rejeitei? E a palavra é clara: nunca mais Samuel esteve num relacionamento, numa conversa, ou mesmo orando por Saul, nunca. E agora nesse capítulo 25 termina a missão, a carreira de Samuel. Temos Saul reinando ainda, rejeitado por Deus, e Davi fugido, sempre perseguido por Saul. Destaco isto, guardemos, porque daqui a pouco vamos ter um fato, onde isso será importante estar sendo lembrado. Sequência ainda no capítulo 25, uma narrativa de um fato que aconteceu com Davi. Davi, peregrino, fugitivo, com seus já 600 homens, não um exército qualificado, mas lembremos, os amargurados, os endividados, estavam com Davi. Mas Davi, nesta sua carreira, estava junto a um homem, ou as herdades, ou as fazendas, as posses, de um homem chamado Nabal, homem rico, muito rico. E Davi ali protegia as posses desse homem, ainda que não foi contratado para isso, e juntava com seus pastores, com os pastores de Nabal, e lhes era como escudo, proteção, porque era Davi, um homem benigno, não era tendencioso em injustiças. Muito bem, e a palavra diz no verso 2 do capítulo 25, havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Observe, da mesma tribo de Davi. Por isso que Davi protegia as posses desse homem, era da mesma tribo. E a palavra Nabal significa tolo. Além do nome dele já é ruim no seu significado, a palavra diz que ele era maligno nas obras e duro. Continuemos. Havendo aquela tosquia de ovelhas, que entre os pastores é comum ser em festividade, como que alegres pela tosquia das ovelhas, pela colheita do campo e tudo mais, Davi veio se aproximar através de mensageiros, se apresentando: nós temos ajudado, é um tempo de festa, como que querendo ser convidado, chamado para ser participante da festa também. Mas Nabal responde mal aos mensageiros de Davi, com palavras duras, de fato, conforme da sua índole mesmo, e responde desta forma, a partir do verso 10, capítulo 25. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? E esta é a resposta que os mensageiros vão levar a Davi. E Davi se ira, e os 600 homens que já não eram fáceis, também se iram, e se armam e vão então para o encontro de Nabal,
com o coração mal, irado, pela resposta, pela ingratidão. Mas nesse mesmo tempo, lá no meio da festa, alguém dos empregados, dos servos de Nabal, percebeu os fatos. Também isso já é da parte de Deus, que alguém tenha sabedoria e perceba alguma coisa, e correu para a esposa de Nabal, Abigail, que era a mulher sábia, e diz: olha, aconteceu isto, isto, isto. E o nosso patrão, que é filho de Belial, respondeu mal a Davi, e com isso é certo que o mal sobrevirá a todos nós. Aquela mulher ouviu aquilo, já entendeu na sua sabedoria o que estava acontecendo, rapidamente dá ordens aos seus servos e prepara abundância de alimento, coloca nos animais e dá ordem: vão rápido, me sigam para nós levarmos isto para Davi. E como o marido estava lá, em meio às bebidas e às alegrias da festa, ela não falou nada, tomou a decisão por si mesma e partiu ao encontro de onde estava Davi, para interceptá-lo naquilo que eles já entendiam que deveria acontecer. Davi viria tomar satisfação da resposta má que recebeu. Bom, os fatos continuam. Seria tão somente descrição de um acontecimento. Aquela mulher sábia corre à frente e diz a palavra que ela se lança ao chão ao encontrar Davi, em reverência, e diz a Davi que seja dela a falta, a transgressão, que ele perdoe isso. E diz umas palavras bonitas também, que nós precisamos estar destacando, do que ela disse a Davi. Leiamos a palavra a partir do verso 24, no capítulo 25. E Abigail lançou-se a seus pés, aos pés de Davi, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no teu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Observe que ela também reconhece que o marido é coisa terrível. E apazigua Davi com essas palavras. Oferece o presente daquela festividade que estavam tendo também. E diz mais alguma coisa a Davi. Verso 26. Agora, pois, meu senhor, diz Abigail a Davi, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor Deus te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu Senhor. Desce aos mancebos que andam após das pisadas de meu Senhor. E continua no verso 28 dizendo: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor Deus casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor Deus, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. A mulher é sábia, ela compreende os fatos e já tem também entendimento do desígnio de Deus sobre Davi. Então ela está interferindo, livrando os seus servos e livrando o seu marido do mal que estava já determinado, mas também citando esse ponto. Observe, de que Davi saísse para a peleja,
para vingar-se a si mesmo. E isso mais tarde ia soar muito mal quando Davi fosse rei em Israel. Por isso diz ela ainda mais alguma coisa. Verso 30. E há de ser que, usando o Senhor Deus com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Ela apontou para Davi o perigo que Davi mesmo estava correndo. Davi ia com a sua tropa, iria destruir Nabal e todos os seus empregados, toda a sua família. Que coisa feia! Só por causa de uma má resposta, de uma desconsideração. E quando Davi fosse rei, e rei do povo de Deus, como ia isso ser entendido? Algo muito ruim. Na verdade, algo de má fama para Davi. Então ela apresentou: não aconteça isso. Aí Davi entendeu. E Davi bendiz a Deus, percebendo o que estava acontecendo. Verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste ou impediste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. E continua: porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Pronto, aí está. Uma questão, irmãos, que hoje nós não entendemos muito bem e achamos que Davi foi muito presunçoso ser oferecido para aquela festa. Mas talvez conforme o costume da época, se era a festa com todos que estavam envolvidos naquela fazenda, os homens de Davi também tiveram a sua participação. E nesse capítulo 25, conforme já dissemos, está escrito que Davi se empenhou para ser como escudo para eles. Não custaria nada estar como convidado nesta festa. Mas Nabal, como diz a palavra, duro, louco e maligno, deu uma resposta de desrespeito a Davi, mas o livramento veio. É interessante observarmos isso, que na continuação desta história, diz a palavra que no outro dia de manhã, quando o vinho já tinha saído de Nabal, ou seja, ele estava já sóbrio, aí a mulher, esposa, Abigail, chega-se para ele e conta tudo o que ela fez. Não deixou em oculto. Aconteceu isso, você deu essa resposta, nós prevemos que ia acontecer isso, recolhemos o material e levamos para os homens de Davi, e com isso impedimos o desastre na nossa casa. Mas o homem não respondeu nada, só ficou calado. Isso está escrito no verso 37, eu leio para destacar esse fato. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Ou seja, ele não concordou, não aceitou, não, ele ficou petrificado, aborrecido, irado, que poderíamos dizer? Mas observem a questão do juízo de Deus, no verso 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor Deus a Nabal, e este morreu. Pronto, aí está.
Então observe uma coisa que nós poderíamos estar discutindo, ou não entendendo, ou não aceitando aquela atuação de Davi. Deus estava na questão, e Deus depois cobra de Nabal a sua dureza de coração, a sua ingratidão e tudo mais. Então, de fato, este homem era ímpio. Aqui está uma observação, mas agora aproveitando a palavra de Provérbios: aquele que tem o trigo e reparte para o povo é abençoado. Provérbio diz assim: mas aquele que tem o trigo e retém será amaldiçoado pelo povo. Então, de fato, houve algo assim. O homem tinha abastança, riqueza, que lhe era ter mais alguns convidados a mais na sua festa? Nada. Mas por avareza deu aquela resposta. Então, o bem que estava na mão dele, que era para distribuir, não fazendo ele esta parte, perdeu também o que tinha. É a palavra que diz: até o pouco que tem, ele será tirado. Porque ninguém vive para si. Muitos entendem que tem alguma coisa que é para benefício próprio. Se olharmos a palavra de instrução de Paulo, nas suas cartas, ele diz bem claro: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E falando daqueles que não trabalham, se não quer trabalhar, que também não coma. Mas quanto àqueles que têm ainda força, procurem trabalhar para ter alguma coisa. Agora atenção, não é para juntar, é para ter o que repartir. Então a obra de Deus na verdade é essa: quem tem, use para o repartir. É a função normal das coisas de Deus. O pai que trabalha para ter, para repartir com a sua família. E da abundância do que tem a mais, pode repartir para outros mais. Um empregado, uma empregada, alguém que faz um serviço, alguém que faz uma pintura, um pedreiro que trabalha na casa, alguém que ilustra o carro. Tudo isso é repartir o bem que nós temos. Mas o armazenar com avareza não é coisa boa aos olhos de Deus. O mesmo Deus que trouxe o benefício, o bem, pode também recolher e isso ser retirado da vida daquele. Mas a outra palavra de provérbio é: aquele que distribui, a sua despensa continua cheia, porque é Deus que dá todas as coisas. Continuemos de novo na sequência da palavra do Senhor, ainda no capítulo 25, coisa que nós reputamos por errado hoje, mas naquele tempo em que cada um andava segundo o seu coração. Davi, diz a palavra no verso mais à frente, 39 em diante, que morrendo Nabal, Davi chamou a Abigail para ser a sua esposa. E lembremos que Davi já tinha uma esposa, que era Mical, filha de Saul, mas fugindo Davi de Saul, este deu a própria filha para outro homem, a Palti, filho de Laís, é o que revela o verso 44. E assim Davi, desprovido da sua esposa legítima, toma a Abigail, sendo que o verso 43 diz que ele já tinha também como esposa a uma mulher chamada Ainoã, da cidade de Jizriel. Então vemos Davi com duas mulheres. Na sua fuga estava assim acompanhado. Observem, era uma bigamia, mas naquele tempo não se entendia como tal. Mas, ainda que ungido por Deus, Davi não estava na perfeição das coisas de Deus. E vão entender quando Jesus disse que o menor no reino dos céus será maior do que o maior no tempo antes da manifestação da graça. Justamente por isso, porque agora é o tempo da pureza, é o tempo do acerto. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. Então é para nós estarmos caminhando na vida cristã para um rigor maior, a perfeição que há em Deus.
E não achar que está tudo normal e ler uma palavra como essa e achar que pode descasar de uma e casar com outra e seguir à frente segundo os ditames deste mundo. Não, a nossa caminhada é para maior pureza, para a perfeição em Cristo Jesus. Se Davi fez assim, se Jesus tivesse agora e Davi com essa vida, Deus mesmo mandaria para ele o recado: já tens mulher. Como Jesus falou para aquela mulher samaritana: já tiveste tantos, o que agora tens não é teu marido. Mas o tempo da perfeição é agora, e não era naquele tempo. Por isso que Deus diz: não viu um justo sequer. Sigamos a palavra. Capítulo 26, novamente, continua a sequência dos fatos. Davi, fugitivo, Saul em perseguição. Alguém outra vez delata a posição de Davi, e Saul vai ao encontro. Interessante que acontece que, chegando todo aquele exército de Saul para destruir, matar a Davi, Davi está observando o movimento e vê também onde é que Saul arma a sua tenda, onde é que estão posicionadas as pessoas, porque está como escondido, observando de longe. E chama um dos seus companheiros, porque Davi tinha homens valentes com ele, e um desses homens valentes, capítulo 26, revela, é Abissai. Homem valente, tem medo de nada, que nem Jonas daquela vez. E Davi diz: quem vai comigo? E esse Abissai vai junto. À noite, enquanto todos dormem, os dois não têm medo, entram no meio do exército de Saul e chegam até onde está Saul. E veem que Saul está deitado dormindo. O general Abner e outros guerreiros dormem em volta para proteger o rei, mas todo mundo dormindo. E Abissai diz: só me dê a ordem, que eu vou cravar Saul no chão, não vou dar 2 golpes, com um golpe só você está livre do seu inimigo. E é interessante que eles usam palavras assim: Deus te deu nas tuas mãos o seu inimigo. Alguém que pensa que só usar essa palavra Deus, Deus me deu, Deus deu. Davi é prudente: Deus deu a vida de Saul na minha mão. Outra vez, Davi diz: longe de mim eu levantar minha mão contra o ungido do Senhor. E impede aquele guerreiro valente de matar a Saul. E nós lemos no capítulo 26, leiamos o verso 9, quando Davi assim responde: não o mates, pois o Senhor Deus castigará a quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Isso está no capítulo 26, o verso 9. Vamos ler noutra versão, quando se diz assim: e disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Verso 10, disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor Deus o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamo-nos. Davi impede o guerreiro de matar a Saul. Ele mesmo não faz isso com essas palavras. Observe, mas o que é confiar em Deus? O que entender que Deus tem controle de todas as coisas e não ser como quem age de uma forma livrando-se a si mesmo com as suas próprias mãos contra aquilo que Deus mesmo tem estabelecido. No tempo certo, Deus age em favor e cumpre a promessa que fez em nossas vidas. Não precisa correr atrás.
Se Deus falou, Deus mesmo vai cumprir. Até recentemente ouvi alguém numa citação de que Deus tinha dado fulano para ser o companheiro de ciclana, então tinha que acontecer, e fica desesperado que não estava acontecendo. E se de fato Deus elegeu alguém para ser o companheiro de outro alguém, num casamento em especial, que muitas profecias acontecem em nosso meio ainda, vamos estar atentos, não precisa correr, confie em Deus. Se Deus falou, isso vai acontecer. Mas espere tão somente em Deus. E Davi, sabendo que Deus lhe tinha dado tudo, por que matar Saul? É o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo e que nós lemos em João capítulo 17. Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, e também sabendo que o Pai lhe tinha dado todas as coisas, como ovelha muda, foi para o Calvário. E precisamos entender isso. Se temos de Deus uma promessa, descanse. Nem a morte vai impedir que Deus cumpra aquilo que tem falado. E assim foi. No capítulo ainda 26, podemos ainda estar observando, no verso mais à frente, verso 12, citando ainda um detalhe, diz assim: tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor Deus. Então não era só uma ousadia, também era como um impulso do próprio Espírito de Deus, para entrar no meio daquele exército. Não era só ousadia, é porque também tinha um impulso de Deus, porque Deus mesmo fez cair sobre todos eles aquele sono profundo que ninguém acordou, e Davi pôde estar ali perto. Na continuação deste momento, que aqui é descrito no capítulo 26, quando já está a uma distância segura, aí Davi grita ao general Abner: Abner, você me ouve? Onde está Saul? Você está errado, você é digno de morte, porque não protegeu o ungido de Deus, porque entrou alguém no acampamento e poderia ter matado a Saul. Aí vão observar, e a falta da lança, a falta da bilha, Davi poupa outra vez a Saul. E mais uma vez, leia o verso 25 desse capítulo 26. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Outra vez Saul acorda do erro que estava fazendo. Mas nesse capítulo 26 é a última vez que Saul persegue a Davi. Agora já não tem mais tempo. Se houve de fato o despertamento de que Davi não queria matá-lo, que ele estava em loucura perseguir a Davi que se dizia ser uma pulga, uma ave selvagem, porque o rei de Israel sai ao campo contra uma pulga ou uma ave selvagem, e Saul para de perseguir. Capítulo 27 que temos diante de nós, na continuidade dos registros, tanto que vemos, observem, história e exemplo de vida, ensinamentos práticos para nós. Temos Davi agora numa decisão: se eu ficar na terra de Judá, sempre alguém vai estar me delatando. Não está escrito assim, mas é nesses termos que a palavra registra. Sempre Saul vai ser
como que despertado ou ser induzido pela palavra de alguém a vir contra mim outra vez, e um dia poderei ser morto. E decide Davi a fugir de Israel e vai para o meio dos próprios inimigos filisteus. E lá entre os filisteus ele acha guarida. Interessante um fato como esse. Os próprios inimigos de Israel recebem a Davi, enquanto que o exército de Israel queria destruir a Davi, ungido de Deus. Que coisas terríveis! Como que acontece em nosso meio, de entre nós mesmos haver tanta contenda às vezes, que até achamos que os de fora são às vezes mais amigos, mais justos e melhores do que os próprios irmãos. E assim encontrou Davi guarida, proteção, reconhecimento do valor de Davi por um filisteu chamado Aquis, que o chama para estar numa das capitais das cidades dos filisteus, para Davi estar morando com ele e ser a sua proteção. Davi consegue, com palavras adequadas, dizer: não é adequado que um servo do rei more com o rei, mas dê para mim uma cidade, outra para que eu more, e eu vou estar morando em outra cidade. E assim, o Aquis, príncipe dos filisteus, concorda que Davi venha morar noutra cidade e não em Gate, uma das capitais. E Davi vai para a cidade de Ziclague, que lhe foi dada para morada. Mas observem algo também daquela época que nos mostra a dureza dos homens, a vida selvagem que viviam. Porque Davi, sendo ungido de Deus, alguém que poderia se entender como benigno, bom, mas a vida deles era só guerra. Quem leu o capítulo 27 só vê Davi guerreando. E guerreava mesmo. Saía contra os povos em redor, destruindo, pegando os despojos. Hoje isso aí teria a conotação de um bando de assaltantes, mas todos viviam desta forma, uns aos outros se agredindo, uns aos outros dominando, e uns aos outros se despojando. A vida selvagem daquele tempo. Mas vamos à frente. Nós lemos, por exemplo, no verso 8 do capítulo 26: E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Gesuritas, e os Gessitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. Aí, Davi, qual era a vida de Davi? Plantar? Cuidar do gado? Não, a vida de Davi é juntar os 600 homens e ir contra os povos em redor. Na verdade também, inimigos do povo de Deus, como os Amalequitas, que já foram amaldiçoados desde aquele registro de capítulo 17 de Êxodo. Mas ainda mais diz a palavra, verso 9: E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestidos, e voltava e vinha a Aquis, um dos príncipes dos filisteus. Aí está. E Aquis naturalmente perguntava a Davi: o que você tem feito? Por onde tem andado? E Davi respondia, se olharmos, com uma mentira. Qual é a mentira? Diz a palavra assim no verso 10: E dizendo Aquis: sobre onde destes hoje? Como algo muito natural. Davi dizia: sobre o sul de Judá, sobre o sul dos Jerameleus e sobre o sul dos Queneus, inimigo dos filisteus. Então Davi também não falava a verdade, falava as palavras próprias daquele tempo. Nas pelejas, nas guerras, lutava.
Irmãos, Davi era segundo o coração de Deus, não nas palavras de verdade, não numa mansidão de coração, era guerreiro mesmo, mas ele era segundo o coração de Deus, de amar a Deus com sinceridade, pelo que todas as imperfeições vão sendo aos poucos sanadas, purificadas em toda a vida. Portanto, não tomemos essas formas de registro histórico da verdade da vida de Davi e dos homens de Deus do passado como algo comum. Não, era o tempo da ignorância, tempo em que não entendiam qual era a perfeição, a pureza, a santidade de Deus. Por isso que Jesus, chegando no Sermão da Montanha, diz: ouviste dos antigos. Uma questão era essa: matai os vossos inimigos, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem. E assim a palavra muda, porque este na verdade é o caráter de Deus, enquanto que o que aqui se registra era a forma da justiça dos homens, que a palavra também diz que a justiça dos homens são trapos de imundícia. Continuemos. Verso 12, Aques, recebendo essa palavra, confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. E Aques observava: se Davi está atacando aqui, aquilo, acolá, então é inimigo de todo esse povo aí, então ele vai ser mais fiel e poderei contar com ele aqui, porque todos os outros são seus inimigos. Chegamos ao capítulo 28. Importante esse capítulo 28. Já estamos nos dias finais da vida de Saul. Mais uma batalha está para acontecer. O verso 1 diz: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Aques confiava tanto em Davi que disse: vamos para a guerra contra Israel e você vai lutar comigo, você e seus homens serão o meu exército. Davi se prontifica em dizer que vai estar junto, mas naturalmente, também providência de Deus, para que isso não soe mal na vida de Davi. Se até então Davi não atacava o próprio povo de Israel, que o perseguia, só atacava os inimigos de Deus, mas poupava a Israel, não seria agora numa batalha contra os filisteus que Davi estaria lá. Davi está pronto a ir para a batalha, mas Deus naturalmente não concorda. E quando Aques, este homem, vem com o seu exército e com aqueles israelitas, Davi e seus, juntos, os outros príncipes dos filisteus fizeram a observação: o que fazem esses judeus conosco aqui? Aques vai defendê-los, dizendo: não, eles são de confiança, estão comigo e são inimigos de Israel. Israel procura eles para matar, então estamos reforçados, vamos dizer assim na nossa linguagem. Os príncipes filisteus dizem para Aques: de forma nenhuma, estes não sairão conosco nessa guerra contra Israel, porque não será com as nossas cabeças que ele vai fazer a paz com aqueles que os perseguem. Então os príncipes entenderam: se Davi é aborrecido por eles, mas pode ser que ele conquiste a eles se voltando contra nós na hora da batalha. Então, de forma nenhuma. Eu não entendo isso como coisa humana, eu entendo providência de Deus. Imagine Davi, rei de Israel, ungido por Deus, atacando a Israel. Como isso iria soar mal também? Se aquele caso simples de Nabal, Deus já interviu para não deixar, quanto mais agora, numa peleja das coisas de Deus, em que na sequência vamos ver que Saul vai morrer, e Davi é encontrado na peleja contra o povo de Deus e contra Saul.
não soa bem. Isso provinha de Deus, que os próprios filisteus não aceitassem. E assim Davi é dispensado da batalha. Não queremos que ele esteja conosco. Muito bem, vamos dar continuação. Verso 3 do capítulo 28. E já Samuel era morto. Aquele destaque que eu fiz anteriormente. Samuel já estava morto. E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá. Ramá, que era a sua cidade, diz o verso 3. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Naquele tempo, os que consultam os mortos, os que estão na invocação de espíritos, que hoje seria espiritismo, o que já vimos em Deuteronômio de forma especial, que é uma abominação para Deus. Saul tinha limpado Israel destes tipos de pessoas. A palavra só cita isso e continua. Verso 5: E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. Por que temeu? Ele já não tinha tido tantas outras batalhas com os filisteus e tinha ganho todas. Por que agora estremeceu? É justamente quando a pessoa sente a reprovação de Deus, o afastamento de Deus e não tem mais firmeza. Observem isto. A falta de paz com Deus não nos dá segurança alguma. Continuemos. E Saul então vai consultar a Deus. Verso 6 diz: E perguntou Saul ao Senhor Deus, porém Deus lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Destaquemos. Saul está perturbado, está medroso com a batalha próxima que vai haver. E vai buscar a Deus. É a Deus que ele vai buscar. Mas Deus não lhe responde. Resistiu a Deus tanto, desobedeceu a Deus tanto, chega na hora do aperto, clama a Deus e Deus não responde. E a palavra destaca que Deus não lhe respondia nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Por profeta entendemos, nenhum profeta tinha da parte de Deus uma mensagem para Saul. Deus não falava com Saul. Como também, por isso que Samuel, mesmo em vida, não falava com Saul, porque Deus não queria mais assunto com Saul. Urim, vamos outra vez repetir. Urim e Tumim, duas pedras que o sacerdote, ou melhor dizendo, sumo sacerdote trazia nos seus ombros, esquerdo e direito, e de que alguma forma, por esse Urim e Tumim, se respondia alguma coisa quando Deus era consultado. Não temos nada para dizer como isso acontecia. Só que era comum se consultar a Deus, indo questionar o sumo sacerdote, e de alguma forma, pelo Urim e Tumim, vinha a resposta, duas pedras preciosas. As suposições são várias, mas não adianta a gente fazer suposição se a palavra não dá para nós uma descrição correta. Deus também não respondia pelo sumo sacerdote. Então Saul, que tinha expulsado os que consultavam os mortos, que consultavam os espíritos, na linguagem de hoje, os médiuns, os pais de santos, feiticeiros, ele pergunta aos seus homens: vocês sabem onde podemos consultar alguém que tem um espírito adivinhante? Olha como está fora da direção de Deus. Deus não responde, ele acha que alguém poderá ser um benefício para ele. Alguém mesmo que seja adivinhante.
e vai consultar, porque um dos seus homens diz, sim, tem uma mulher, uma pitonisa, uma feiticeira, na linguagem hoje, uma mãe de santo, um médium, e ela pode então dar resposta ao rei. O rei pode consultar por ela. Aonde? Na cidade de Endor. E Saul vai para lá de noite, disfarçado. Podemos ler no verso 12 do capítulo 28. Vendo, pois, um pouquinho antes, melhor dizendo, é verso 8. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe diz, eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? A mulher sendo consultada, ela faz essa observação, você está me tentando para que eu faça uma consulta a um morto, sabendo você que Saul mata todos aqueles que fazem isso? E Saul responde, desta forma no verso 10, então Saul lhe jurou pelo Senhor, olha irmãos, jurou pelo Senhor Deus, dizendo, vive o Senhor Deus, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Poderá Saul livrar a mulher no juízo de Deus? Que coisa mais ridícula, totalmente sem nexo. Pode pecar que não tem importância. Muitas às vezes fazem consultas a alguém, alguém diz que pode, e vai em frente. Se a boca de Deus não disse que pode, não faça. E se a boca de Deus disser que pode, veja se Deus está te conduzindo para um juízo de condenação ou não, porque também para Balaão Deus disse, pode ir com esses homens, mas antes Deus tinha dito, não vá com eles. Então precisamos entender, mas continua. A mulher então lhe disse, leia o verso 11, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. Vou devagar nesses versos. Então era para se consultar alguém, e a quem deveria ser feita a consulta? A Samuel. Verso 12 diz, vendo pois a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Quando ela vê consultando no ato do espiritismo, do agouro, da adivinhação, da feitiçaria, consultando ao morto Samuel, aí que ela desperta que quem está fazendo a consulta ali é o próprio Saul, e ela fica medrosa. Verso 13, o rei lhe disse segunda vez, não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. 14, e ele, Saul, disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Paremos. Nós estamos aqui na descrição de um ato de espiritismo, a invocação de um morto, tal qual no centro espírita. Um morto está sendo chamado e o espírito de um morto vai vir. E a mulher vê o homem, ancião, envolto numa capa. Repito a palavra que disse, entendendo Saul, que era Samuel. Era Samuel? Pergunto, insisto, era Samuel? A descrição bíblica, irmãos, descreve o que está se fazendo.
o que está ocorrendo, mas não está aprovando. A palavra de Deus conta as coisas certas e erradas que os homens fazem. Precisamos, para estarmos firmes na palavra de Deus, voltar à palavra de Deus. Primeiramente, conforme já estudamos em Gênesis capítulo 3, verso 19, quando Deus mesmo diz: tu és pó, e em pó has de tornar. O que nós somos? Pó. E vamos para onde? Para o pó. Não ficamos vagando por aí, à mercê de alguém que chama e que eu tenha que atender. Precisamos estar firmes na palavra que está em Deuteronômio, que nós já estudamos, quando a palavra diz bem claro que não é para fazer esta abominação, devemos ser santos. E a abominação de Deuteronômio fala sobre isso: invocar os espíritos, invocar os mortos. Não, não e não. Precisamos estar firmes na palavra que está em Eclesiastes, quando lá temos no capítulo 9, que se diz: é melhor o cão vivo do que o leão morto, porque os mortos não sabem coisa alguma, e quanto aos vivos, eles sabem que vão morrer. E em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, e o pó volta ao pó como era. Ou mesmo, voltando outra vez ao capítulo 9, os que descem ao pó não têm parte alguma no que sucede debaixo do sol. Ou em Jó capítulo 14, quando Jó diz: a árvore cortada, mas se molhar o tronco que está no pó, a árvore dá os seus renovos. Mas o homem, uma vez recolhido ao pó, por acaso voltará? De forma nenhuma volta. De forma nenhuma. Palavra de Jó, capítulo 14. Então a palavra de Deus diz isto: aquele que morre vai ao pó, aguardando a ressurreição do último dia. Então, de forma nenhuma, por essas palavras, pela doutrina, pelo ensino, porque Deus assim o fez, Samuel está no pó e de forma nenhuma poderia intervir em coisa alguma que sucedesse debaixo do sol. Quem pensou que era Samuel é a feiticeira e Saul, ambos envolvidos pelo espírito das trevas, e nenhum deles na direção de Deus. Por isso que em Isaías capítulo 8 diz que é engano, e os que consultam os mortos serão arrastados para a escuridão e envolvidos com trevas, sendo enganados. Portanto, não é Samuel, pela palavra de Deus. Agora, vejamos mais um pouco ainda à frente, seguindo. Verso 15, atenção, é a descrição do que está acontecendo. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Saul repete e declara: Deus não me responde, nem pelos profetas, nem pelo sumo sacerdote, e nem por sonhos. Deus não fala comigo. Guardem. Verso 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas? Visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não me deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo,
e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Paremos. Era Samuel falando? Os mortos voltam? Os mortos interferem em alguma coisa no que sucede debaixo do sol? Não, 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 diz a palavra de Deus, em especial capítulo 9 de Eclesiastes. Muito bem. Pergunto, quem era Samuel? Quem era Samuel? Respondo, juiz de Israel, profeta de Deus, homem fiel a Deus, que depois a palavra vai dizer aqui, que clamava a Deus e Deus respondia, a um modelo de Moisés e Daniel. Se em vida, foi o destaque que eu fiz antes, em atenção a Deus, Samuel, profeta fiel a Deus, não falava com Saul quando estava vivo, depois de morto vai desobedecer a Deus e falar com Saul, sendo que Deus não falava com Saul? Precisamos colocar uma interrogação. Muitos colocam isso aqui como veraz, que Samuel veio falar com Saul. Irmãos, não nos confundamos, aquele que foi recolhido ao pó não volta. Por isso a palavra de Lucas capítulo 16, que Jesus disse, os mortos não vão voltar para dar alerta aos vivos, eles têm a lei, ou Moisés e os profetas, que os ouçam. O morto não vai voltar para falar com o vivo. Então não é Samuel falando. Samuel, profeta fiel de Deus, depois de morto vai desobedecer a Deus? Contrariamente ao que Deus falava, que não é para dar resposta a Saul, ele viria, e viria chamado por uma feiticeira? Vamos estar atentos e firmes na palavra de Deus. Samuel não viria nunca, ainda que pudesse vir, se quisesse, se pudesse, não viria. E com a palavra de que os mortos não voltam, estão no pó aguardando a ressurreição, não é Samuel, é o espírito do engano que estava enganando a feiticeira, como também o próprio Saul, onde eu destaco, entendendo Saul que era Samuel, mas não era, porque Saul estava rejeitado por Deus, estava cego espiritualmente e sendo enganado. E continua a palavra. E observe que a palavra diz bem claro que Deus tinha rejeitado a Saul, que Saul ia morrer, os filhos iam morrer, e que também o exército de Israel seria entregue na mão dos filisteus. E alguém da balança, mas falou e acertou. Sim, o diabo sabe quando Deus também tem algum desígnio já declarado. Nós precisamos entender, quando as coisas estão determinantes da parte de Deus, o que está por vir é aquilo mesmo. Então, sendo o próprio diabo sábio, como a palavra diz que é mais sábio do que Daniel, ele já entendeu, chegou a hora de Saul. Saul fez tantas batalhas contra os filisteus, nunca estremeceu, agora está estremecido. Por quê? Porque está desamparado por Deus, chegou a sua hora. Então é agora. Ainda mais com essa transgressão de consultar uma feiticeira, de invocar morto, ele está longe de Deus. Chegou o seu momento de ser cortado do entre os viventes. E declarou, todo mundo vai morrer, Israel vai perder a guerra. Então não é que ele falou acertadamente, ele simplesmente acompanhou os fatos e disse, a lógica agora é isso. Mas temos um ponto que nós precisamos entender. Se fosse Samuel, aprovado por Deus, fiel a Deus, ia dizer, amanhã, tu e teus filhos rejeitados, pelo menos Saul, rejeitado Saul, estará comigo? Por acaso a sorte do ímpio é igual à sorte do justo? Amanhã você vai estar comigo, Saul. Então Samuel e Saul vão estar juntinhos depois da morte, sendo que em vida estavam separados, porque o Espírito de Deus
os afastou. Deus não aceitava que Samuel intercedesse mais por Saul, mas depois de morto, vamos ficar juntinho. Em algum lugar, paraíso, limbo, purgatório, Sheol, Hades, não existe isso. Então, por essa palavra também, estareis comigo. Samuel e Saul daqui a pouco vão ser amiguinhos lá no pós-vida, na morte. Absurdo. Absurdo. Então não é Samuel. Vamos despertar. Não é Samuel falando. É o próprio demônio já entendendo e colocando aquilo que Samuel já tinha dito, que o reino passaria a Davi. Na sequência dos fatos, Saul retorna para o acampamento e segue o capítulo 29. No que nós temos já falado, que Aques queria que Davi fosse o seu companheiro naquela guerra e que os príncipes dos filisteus não aceitaram, Davi retorna para Ziclac, que é a sua cidade, entre os filisteus. Mas encontra um desastre quando retorna à sua cidade, lá no meio dos filisteus. Qual é o desastre? A cidade de Ziclac tinha sido atacada pelos amalequitas. Os amalequitas destruíram tudo, levando vivos todo o povo e todo o gado. Isso está agora no capítulo 30, na sequência dos fatos. O 29 é somente aquela rejeição de Davi para guerrear entre os filisteus. E o 30, então, diz a palavra, verso 3: E Davi e os seus homens vieram à cidade, Ziclac, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Paremos. Imagine 600 homens já amargurados, tipo de gente sofrida, volta para casa e não tem mais casa, não tem mais família. Estavam de fato amargurados. Mais ainda, choraram até não ter mais força, é a expressão bíblica. O verso 6 coloca mais um detalhe: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Imaginem, 600 homens que já não são bons de conversa, tendo essa situação com eles, estavam culpando a Davi. Foi Davi que intrometeu de vir para cá entre os filisteus e aconteceu o que aconteceu, no pensamento deles. Mas diz a palavra que Davi se segurou em Deus. A partir do verso 7, nós temos Davi fazendo consulta outra vez, observe, ele consultando a Deus, busca a Deus, segundo o que era daquele tempo, chama o sumo sacerdote e vai perguntar a Deus: devo sair ao encontro dessa tropa que roubou nossos filhos, filhas e mulheres? E Deus dá a resposta, que sim, que Davi deveria ir, iria alcançá-los, está no verso 8 do capítulo 30, e também que vai libertar tudo. Verso 9, partiu pois Davi, ele e seus 600 homens. Aí Davi tem um novo alento, uma palavra de Deus: você pode ir ao encontro deles, você vai alcançá-los e você vai libertar tudo que foi tomado nesta peleja. E Davi vai embora. Continuando mais um pouquinho, verso 10, ou 9, 10,
vai dizer que aqueles 600 homens que estavam andando para lá e para cá nas pelejas daquele tempo, dos 600, 200 homens estavam demasiadamente cansados para caminhar e param no caminho, e toda aquela tropa deixa a bagagem com os 200 e 400 seguem à frente. E na caminhada em perseguição aos amalequitas, Davi encontra um egípcio desfalecido no caminho, faminto, e Davi dá alimentação, pergunta quem é, toma notícia de com quem ele estava, fica sabendo que ele era escravo dos amalequitas, fica sabendo que ele está no caminho certo, porque a tropa dos amalequitas tinha passado por ali, e aquele era um servo dos amalequitas que tinha atacado a cidade de Ziclac. Pede para aquele egípcio encaminhá-lo ao encontro da tropa, e isso é feito. E diz a palavra que depois Davi os alcança e, de fato, numa nova batalha, destroça os amalequitas e recupera tudo de novo. O verso 16, dando uns detalhes anteriores, diz: e descendo o egípcio, o guiou a Davi, e eis que estavam os amalequitas espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aí, verso 17, e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Mas o importante é que Davi recuperou tudo, todas as mulheres, todos os filhos e filhas, como também todo o despojo, e voltam atrás, retornam na caminhada. Retornando na caminhada, diz a descrição dos fatos, que ao encontrar no caminho os 200 que ficaram de cansados, que estavam, os 400 que eram homens duros, amargos, disseram para os 200, fiquem com suas mulheres e seus filhos, mas nós não vamos dar despojo para vocês, coisa nenhuma, vocês ficaram aí, não foram para a batalha final. É quando Davi intervém, diz a palavra, colocando algo que entre os israelitas ficou como norma e lei do tempo de guerra. Tanto os que saem à guerra, como os que ficam com a bagagem, ou ficam na retaguarda, na hora da distribuição do despojo, eles também, os que não participaram da batalha, mas ficaram na retaguarda, também têm direito ao despojo. E assim ficou como lei. Coloco isso para ver como que Deus vai orientando Davi, e isso fica como norma de justiça. São irmãos, estão na mesma causa. Mas se nós voltarmos ao passado, na lei de Deus precisamente, lá já havia isto colocado, que quando os exércitos saíam em batalha, venciam e traziam um grande despojo, do despojo tinha ordem de Deus precisa, como repartir o despojo, e não era só para os soldados, existia um quinhão maior, mas também as tribos tinham o seu quinhão, os levitas tinham o seu quinhão, e assim toda a bênção de Deus, despojo das guerras, tinha que se repartir para todo o povo. Observa a ideia, ou o pensamento de Deus sempre é o quê? É distribuir aquilo que se conquista, e nunca reter em avareza, é distribuir sempre. A precisão desta ordem, eles não estão cumprindo, mas ficou essa lei. Quanto ao despojo, quem ficou e quem foi à guerra, ambos vão estar depois na hora da repartição do que conquistaram. Se lembrarmos um pouquinho mais, irmãos, Jesus falou alguma coisa assim em termos espirituais. Uns são aqueles que plantam, coloca agora o que Paulo diz, outros que regam, outros, disse Jesus, são os que colhem, mas na verdade todos se alegram. A obra de Deus sempre é isto. Pelo quê?
cada um faça o trabalho do seu ministério, sabendo que tudo está contribuindo para o reino de Deus. De igual forma, todos terão o seu benefício, a recompensa de Deus. No final do capítulo 30, verso 26 em diante, percebemos algo também desse particular no coração de Davi. E chegando Davi a Siclac, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. E os versos seguintes mostram que Davi pegou do despojo da guerra e manda para os seus irmãos da tribo de Judá, e aí é colocado todos que estão recebendo o benefício. Ainda que Davi fosse perseguido pelos seus próprios irmãos judeus, a nação de Israel, entretanto, ele não tem isso como mal, ainda abençoa eles com repartição de despojo. Chegamos ao capítulo 30, finalizando já o primeiro livro de Samuel. O que temos no capítulo 31 é o desfecho da batalha entre os israelitas e filisteus. E, infelizmente, conforme já está sendo esperado, o verso 2 diz: e os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. Então, o próprio Jonatas, que sonhava ser o segundo no reinado de Davi, Deus não consentiu nisso. Jonas também é recolhido nesta batalha. E a continuação diz no verso 3: a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Verso 4: então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, me atravessem e escarneçam, ou seja, zombem de mim. Saul não queria morrer pela mão dos filisteus, não queria servir de zombaria na mão dos filisteus, e pede que o escudeiro, o pajem de armas, o mate. Mas o verso 4 diz que o pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E aqui é narrado então o suicídio de Saul. Ele se mata, se lançando contra a sua própria espada. Segue alguma descrição mais. Terminada a batalha, os filisteus são vencedores. O povo de Israel que mora em cidades perto, todos fogem amedrontados com os filisteus, e os filisteus tomam cidades de Israel e passam a habitar nelas. Mas também o verso 9 vai dizer que eles vão zombar e tirar proveito da morte de Saul, tomando suas armas e colocando, conforme o seu costume, na casa do seu ídolo, tal como fizeram com a Arca da Aliança em tempos passados. Levaram o despojo de guerra de Saul para o templo do seu Deus. Mas o próprio corpo de Saul eles cortam em partes e mandam espalhar pelas cidades dos filisteus como zombaria e como demonstração: aí está o nosso inimigo Saul, que foi derrotado, e as partes dele estão aí. Mas diz a palavra no verso 11 do capítulo 31 que em Jabes de Gileade os moradores israelitas, sabendo que o corpo de Saul estava colocado desta forma vergonhosamente e de forma zombeteira para triunfo dos filisteus, e eles vão de encontro
a cidade onde isso estava e tomam de noite, pegam os restos mortais de Saul, levam para a sua cidade e sepultam com dignidade. E assim, com a morte de Saul, termina o livro de 1 Samuel. Observe que nós estivemos estudando anteriormente os juízes, depois dos juízes, 1 Samuel entra na continuação dos juízes, apresentando o último juiz, Samuel, e tempo em que se coloca em Israel o reinado, a monarquia, como se poderia dizer, sendo Saul o primeiro rei, mas um rei segundo a vontade do povo, em desobediência e não em confiança das coisas de Deus, não em sua direção, pelo que terminou nesse desastre. Saul rejeitado, endemoniado e morto. Termina assim 1 Samuel. Para o nosso entendimento, da compreensão também dos livros, porque o nosso critério é estudar os livros da Bíblia, lá em Crônicas, primeiro livro de Crônicas, está sendo contado esta parte. De novo, o livro de Crônicas, primeiro Crônicas, vai começar apresentando toda a genealogia do povo de Israel. E eu chamo a atenção de vocês para o capítulo 10 de 1 Crônicas, que fala algo do que estamos estudando e considerando no final de 1 Samuel. Capítulo 10 de 1 Crônicas. Que temos? É a narrativa desse capítulo 31. Parecem ser as mesmas palavras. Não estou estudando Crônicas, só fazendo menção de que o capítulo 10 de 1 Crônicas, que está bem à frente na sequência dos livros, mas está falando do tempo de Saul sendo rejeitado e morto. No capítulo 10, que nós não vamos estar lendo esses versos, quero destacar, porém, o verso 13 e verso 14. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14. Se alguém ainda tem dúvida com respeito àquela consulta da pitonisa, se era Samuel ou não, observe os versos que lemos. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O que Saul fez consultar a pitonisa foi certo, mas um erro que ele acrescentou. Por isso, também a sua morte e a sua reprovação. Pergunto, ainda que pudesse um morto vir numa invocação que fizéssemos, por um meio qualquer, isso seria para nós benefício? De forma nenhuma, seria transgressão contra Deus, e para nós seria peso contrário um dia do juízo. Por consultar a pitonisa, por fazer um ato de mediunidade, na linguagem de hoje, Saul foi morto. Portanto, não tenham dúvida, não era Samuel. Deus rejeitou totalmente aquela atitude de Saul de consultar a uma mãe de santo, uma feiticeira, a uma adivinhadora e outros termos que poderia colocar numa comparação com os nomes que hoje se usam. E assim, terminamos agora 1 Samuel, sendo que na próxima oportunidade vamos dar continuidade entrando em 2 Samuel, na sequência desses fatos, tanto narrativa histórica, como o que aprendemos também do que é certo e errado, aprovado ou reprovado por Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais pra
Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.